Questão número 1. Manuela fez um ângulo por meio de uma construção geométrica. Observe abaixo o passo a passo dessa construção. Então, ela construiu um segmento de reta. Com a ponta do compasso, ela marcou as circunferências, as intersecções da circunferência aqui. Traçou uma reta perpendicular. Depois, a pergunta é: qual é a medida em graus do ângulo construída por Marcela? Ela foi fazendo as marcações e, por último, ela marcou um ângulo aqui, um ângulo alfa. A pergunta é: qual é esse ângulo alfa? Então, quando ela traçou uma reta perpendicular aqui, quando ela fez essas marcações aqui, ela fez uma marcação aqui bem no centro. Então, ela dividiu o ângulo de 90 graus bem no meio. Então, esse ângulo alfa aqui é a metade do ângulo de 90 graus. Então, qual é a medida desse ângulo alfa aqui? Questão 2. Pedro foi a uma lanchonete e observou que havia 7 tipos de sanduíches, 7 tipos de sucos e 5 sobremesas diferentes. Assim, para montar seu lanche, ele precisa escolher um sanduíche, um suco e uma sobremesa. Quantos lanches distintos Pedro pode montar a partir dessas opções? Então, aqui basta multiplicar as opções. Então, eu tenho 7 tipos de sanduíches, 7 de sucos e 5 sobremesas diferentes. Então, basta multiplicar 7 vezes 7 vezes 5. Questão número 3. Observe a operação apresentada no quadro abaixo, raiz sexta de 2 elevado a 5. Uma representação correspondente a essa operação é... Então, aqui é uma raiz, o índice da raiz é 6 e o expoente dentro da raiz é 5. Então, nas alternativas, vocês vão ter que representar essa raiz na forma fracionária. Como que eu transformo isso aqui na forma fracionária? Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se fosse raiz quinta de A ao quadrado. Então, esse número aqui, o valor do A, ele vem como base. E aqui vai ficar uma fração. O número que vem é o número 4. Durante uma aula de matemática, o professor João fez a construção geométrica de um quadrilátero com seus alunos. Observe na figura abaixo o quadrilátero OPQN construído por João, em que θ é diferente de alfa. Após finalizar essa construção, João formou 4 grupos de alunos e solicitou que cada grupo utilizasse a congruência de triângulos para apresentar conclusões sobre esse quadrilátero. Observe abaixo a conclusão apresentada pelos grupos. Grupo 1. A diagonal OQ dividiu o triângulo OPQN em 2 triângulos semelhantes. Então, essa diagonal aqui, ela dividiu o quadrilátero em 2 triângulos iguais, semelhantes? Sim. Verdadeiro. Grupo 2. Os lados NQ e OP e PO são congruentes? Quer dizer, eles têm a mesma medida? Sim. 3. Os triângulos OPQ e QN
O são equiláteros? Não. Para ser equilátero tem que ser lados todos iguais. E eles não têm lados todos iguais. O quadrilátero OPQN é um losango? Não. Questão número 5. Paula foi a uma loja e comprou um ventilador. Esse modelo de ventilador estava sendo vendido por R$ 140, mas como Paula escolheu o do monstruário, ganhou um desconto de 40% sobre o preço desse produto. Quantos reais de desconto Paula ganhou ao comprar esse ventilador? Então, aqui vocês vão ter que calcular 40% de 140. 40% é a mesma coisa que 40 sobre 100. Basta você multiplicar 40 vezes 140, o resultado divide por 100, é o desconto que o problema está pedindo. Questão número 6. Observe abaixo a construção geométrica que Antônio fez na lousa durante uma aula de matemática. Para fazer essa construção, inicialmente Antônio desenhou o triângulo PQR, em seguida determinou o ponto médio, que é do lado RQ. A partir desse ponto médio, traçou uma reta perpendicular ao lado RQ, contendo os pontos M e S. Qual é o nome que essa reta recebe em relação ao lado RQ? Então, uma reta perpendicular quer dizer que uma reta que forma um ângulo de 90 graus. Então, quando eu tenho uma medida do vértice até a base, nós temos a altura do triângulo. Quando uma reta divide o ângulo em duas medidas iguais, em dois ângulos iguais, nós temos a bissetriz de um triângulo. Quando passamos pelo ponto médio, formando um ângulo de 90 graus, nós temos a mediatriz. E quando a gente pega o vértice ligando uma reta até o ponto médio, nós temos a mediana. Então, qual é o nome dessa relação aqui?
Questão número 7. Uma fábrica de tijolos possui 3 prensas com a mesma capacidade de produção. Essas prensas juntas produzem um lote com tijolos em 6 horas, quando funcionam na sua capacidade máxima de produção. Certo dia, uma dessas prensas foi desligada para manutenção e um lote igual foi produzido pelas prensas restantes. Quantas horas a mais cada uma dessas prensas precisou funcionar com capacidade máxima para produzir esse lote? Então é o seguinte, três prensas, elas gastaram 6 horas. Como uma foi desligada, sobrou 2 prensas, que vão gastar X horas. Então, se eu diminuir o número das prensas, eu vou ter que aumentar o horário, porque daí vou ter que usar mais horas para fazer o mesmo lote. Então, nesse caso, eu vou diminuir aqui as prensas e vai aumentar as horas. Então, elas são inversamente proporcionais. Então, vocês têm que multiplicar na linha assim. Então, vai ficar 2 vezes x, 2x. 3 vezes 6, 18. Divide 18 por 2 e já sabe o resultado. Questão número 8. Rita comprou uma mochila por R$ 120. Na semana seguinte, ela voltou à mesma loja para comprar uma igual para seu filho e percebeu que a mesma mochila estava sendo vendida com R$ 12 de desconto em relação ao preço que pagou. Qual era o percentual de desconto no Questão 9. Durante uma aula de matemática, um professor desenhou em uma lousa o quadrilátero PQRS, representado na figura abaixo. Segundo esse professor, PQRS foi construído de modo que os ângulos fossem diferentes entre si e que os triângulos PQO, QRO, RSO e SPO, formados pelos vértices e pelo centro desse quadrilátero, fossem congruentes. A partir dessas informações, os alunos desse professor fizeram as seguintes afirmações sobre esse quadrilátero. O quadrilátero é um quadrado? Não, né? Porque tem 2 tipos de ângulo, alfa e beta. Então, se fosse quadrado, todos os ângulos aqui seriam iguais. 2. O quadrilátero é um losango? Sim, porque formou as 2 diagonais formaram uma reta perpendicular. 3. O quadrilátero possui diagonais perpendiculares? Verdadeiro, que formou um ângulo de 90 graus. O quadrilátero possui diagonais congruentes? Questão 10. Observe a expressão apresentada no quadro abaixo. Então, aqui é raiz cúbica de 8 vezes 27 mais raiz quadrada de 64. Então, a raiz cúbica de 8 seria qual é o número que multiplicando 3 vezes dá 8. Então, se você fatorar 8 por 2 vai dar 4, por 2 é 2, por 2 é 1. Então, a raiz cúbica de 8 vai ser 2. Então, 2. 27, se você fatorar o 27 por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. A raiz quadrada de 64, qual é o número que multiplicado 2 vezes? No caso, quando é raiz quadrada, o número que multiplicado por ele mesmo dá 64. Então, 8 vezes 8 é 64. Então, a raiz quadrada de 64 é 8. Então, agora substitui aqui. A raiz cúbica de 8 é 2, a raiz cúbica de 27 é 3, mais a raiz quadrada de 64 é 8. Primeiro multiplica, depois soma e já vê o resultado aqui.
Questão 11. Uma escola de idiomas, quando foi inaugurada, tinha 160 alunos. Um ano depois dessa inauguração, essa escola já estava com 320 alunos. Qual foi o aumento percentual da quantidade de alunos um ano após a inauguração? Então, se 160 era 100% no início. O que aconteceu? Dobrou depois de um ano, foi para 320, então 320 vai ser equivalente a 200%, que vai dobrar aqui também. De 100% para 200, qual foi o aumento de porcentagem? Aumentou quanto? Questão 12. A professora de matemática de Júlia fez uma construção geométrica na lousa. Observe no quadro abaixo os 5 passos dessa construção apresentada em uma malha quadriculada. Então, aqui ela desenhou uma circunferência. Essa medida do centro da circunferência até a extremidade é a medida do raio. Daí, no passo 2, ela construiu uma outra circunferência com o mesmo raio. Então, de um centro a outro da circunferência é o raio da medida da circunferência anterior. Então, aqui ela marcou um outro ponto, que é a intersecção das duas extremidades da circunferência, que é a mesma distância do centro da circunferência, que é o raio. Então, o raio é o mesmo. Então, a medida dessa figura aqui, desses 3 pontos, uma distância de um até o outro, é a mesma medida do raio. Então, a pergunta aqui no passo 5, ao terminar essa construção no passo 5, essa professora indicou um ângulo alfa obtido. Então, ela colocou um ângulo alfa aqui. Qual é a medida em graus desse ângulo alfa? Então, aqui tem que descobrir essa medida desse ângulo alfa. Então, ligando todos os 3 pontos aqui, vai dar um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Quando eu tenho os ângulos todos iguais e os lados também todos iguais. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então, alfa e mais alfa tem que dar 180. Então, qual é a medida desse alfa aqui? Então, vocês só vão dividir. Vai pegar a soma dos ângulos internos, que é 180, divide por 3, que são 3 ângulos. Daí, vai descobrir qual é a medida do ângulo alfa em graus. Questão 13. Camila irá fazer uma festa de aniversário e foi a uma loja de doces para encomendar um bolo. A atendente dessa loja disse que Camila deveria escolher o formato do bolo, uma opção de recheio e uma opção de cobertura. Essa loja vende bolos em formato retangular ou redondo. Possui 4 sabores de recheio e 4 cobertura. Quantas possibilidades de bolos distintos Camila tem para sua escolha, a partir dessas opções de formato, recheio e cobertura? Então, aqui, formato, tem 2 formatos, então tem 2 opções. 4 sabores de recheio, 4 opções para o recheio e 4 de cobertura. Então, tem 4 opções para cobertura. É só multiplicar, 2 vezes 4 vezes 4.